Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. É Hanukkah e nós gostaríamos de dar um olhar mais profundo à história para encontrar coisas que podem, de forma prática, ajudar a nossa vida aqui e agora. Vamos viajar atrás, à frente e ver como podemos melhorar a nossa amanhã. Nitsa, por favor. Nietzsche, gostaríamos de compreender o que é a helenização aqui e agora na sociedade de Israel. E gostaríamos especialmente de entender a nossa situação, talvez a crise que estamos a experienciar na vida. Vemos que estamos a santificar muitos dos valores que estão relacionados com a cultura grega, as suas raízes, beleza, estética, ter em consideração a nossa aparência muito mais que outras coisas. E também vemos muitas outras coisas que acontecem, por exemplo, as pessoas a emigrar de Israel e perguntamos-nos, isto é helenização? O facto de que um israelita deixa Israel e vai viver noutro lugar, quando pode viver em Israel e ter uma forma grega de pensar. Nós gostaríamos de compreender o que é a helenização na sociedade israelita hoje. Dr. Lightman, a helenização é a percepção da realidade, é um paradigma, uma filosofia, a forma como percebemos o mundo, que é totalmente egoísta. Também a abordagem grega e a abordagem romana, que determinam que o homem é o centro da criação, o que não é mau. Não é que não seja verdade, é verdade, mas ele é um ser humano completo. Nós saímos da percepção de que é assim que funciona. E então desenvolvemos a pessoa que não precisa de desenvolver a sua natureza, mas simplesmente precisa de desenvolver. Desenvolvimento físico através do desporto e outros jogos, Jogos Olímpicos, etc. E também desenvolvimento intelectual. E nos seus intelectos tem muita mitologia e imaginação que acrescentaram às coisas. Ou seja, é natural da forma como a ciência era naquela altura, mas especialmente toda a abordagem grega e, no geral, todas as abordagens do mundo, todas as atitudes do mundo, para além da abordagem da sabedoria da Kabbalah, a abordagem do povo de Israel, através do qual saíram da Babilônia, do resto da humanidade, a abordagem do resto do mundo é que temos que desenvolver, temos um desejo, temos um intelecto, desenvolvemos um desejo, desenvolvemos um intelecto, desenvolvemos ferramentas e desta forma vamos ser bem-sucedidos para ter uma vida melhor e vamos também conquistar novas distâncias, conquistar o espaço e etc. Tudo isto deriva do desenvolvimento da nossa natureza. A nossa natureza é a absorção, recepção pelo poder do ego que constantemente queima e cresce dentro da pessoa e portanto não temos problema. A força do ego é como uma mola que alguém puxou e quero isto, não, aquilo é melhor, não, isto é melhor que aquilo. E é assim que funciona com cada um. E, portanto, continuamos dentro do nosso ego, cada um dentro do seu pequeno ego e dentro de um grande ego geral. Desenvolvemos cultura, educação, desporto, ciência e vida no geral e corrigimos edifícios lindos e tudo é maravilhoso, mas dentro da nossa natureza. Graças à força do ego que queima dentro de nós de forma incessante. E existe uma abordagem oposta a isto, que diz que a nossa natureza
porque não está a trabalhar para conectar entre as pessoas e conectá-las. Que cada pessoa não quer conectar com outras pessoas, mas quer conectar com eles para beneficiar através deles. E esta é uma abordagem errada. Existe no nosso mundo, mas é uma abordagem muito inferior. Nietzsche, isto é algo muito essencial. Porque é que está a conectar entre o processo desenvolvimental do intelecto com a separação, que as pessoas não querem conectar? Porque é que estas coisas estão relacionadas? Eu posso desenvolver o meu intelecto agora, Dr. Lightman, porque a sua natureza, o que está a desenvolver naturalmente em si, é que quer explorar tudo à sua volta para ser bem-sucedida. Esta é a abordagem natural da nossa natureza. Então, a parte do processo desenvolvimental, Dr. Reitman, este é o processo desenvolvimental. Nós vemos que a cada momento nos vemos a nós próprios a avançar, em usar, explorar o mundo. Nietzsche, como é que exploramos o mundo para o nosso benefício? Dr. Lightman, sim, claro, como exploramos o mundo e as pessoas para o meu próprio benefício. E isto cria esta separação de que está a falar, Dr. Lightman. Claro que cria a separação, é assim que todos são hoje. E por isso é que estamos a competir o tempo todo uns com os outros. E a base dos gregos era a competição. Os Jogos Olímpicos é a essência da competição. Então, o que se passa hoje na nossa sociedade, estamos neste processo, mas não, hoje, não é hoje, temos que entender a fundação. Onde é que está a fundação da nossa natureza, a Constituição? Abraão colocou esta natureza, colocou esta sociedade junta. Estamos a construir uma sociedade de mutualidade, de conexão, de amor, em que tratamos os outros de forma a que o outro é mais importante que nós. Se a pessoa pergunta qual é a abordagem judaica, o outro é mais importante que eu. E a abordagem grega é o completo oposto. Que nós temos que explorar todos para o nosso próprio benefício. Estas são duas atitudes que derivam do nosso ego. Ambas as atitudes são baseadas no ego e também os judeus. Eu estou a falar dos judeus naqueles tempos, nos tempos de Abraão, da Babilônia, e depois mais tarde no Egito, a recepção da Torá, a terra de Israel, até há 200 anos atrás. A sua atitude foi desenvolver constantemente na direção de que o outro é mais importante que nós, para o benefício dos outros. Como beneficiamos como resultado disto? Estamos a operar do nosso ego, o ego que permanece é a nossa natureza. Mas se tratamos o outro desta forma, saímos da nossa limitação, saímos dos nossos limites e elevamos-nos acima do nosso corpo e começamos a experienciar o mundo através do outro, que agora é mais importante que eu. Tal como uma mãe que está preocupada com o seu bebê e, portanto, vê o mundo através dele. Talvez isto seja melhor para ele, ou talvez ele goste disto, daquilo. Ela não fala de si própria. Ela pensa em termos do que pode ser melhor para ele. Ela reveste-se nele. E desta forma temos que nos revestir em todos os outros e ver o mundo através deles. E então o mundo que vamos ver, se nos revestirmos desta forma em toda a humanidade, vamos ver um mundo completamente diferente. Um mundo completo e pleno, independente das nossas qualidades, dos nossos desejos, das nossas limitações. E isto é a abordagem completamente oposta. A Grécia é absorção e voltar-se para o exterior é Israel.
E então descobrimos nesta abordagem de Israel a força da natureza que operam fora de nós, porque realmente queremos sair de nós próprios. Também adquirimos a força da doação, do amor, de dar. E através disso, podemos pesquisar toda a realidade e, especialmente, descobrimos a força superior, que engloba toda a realidade, quer a realidade espiritual, ou seja, aquela que opera em doação, e também a corpórea egoísta que trabalha em recepção. Nós chegamos ao conhecimento da força geral e levamos-nos ao seu nível. Nós como que desligamos do nosso corpo e levamos-nos acima dele, acima do seu desejo egoísta. E então, nós estamos numa dimensão de amor e doação. E esta é a dimensão eterna. E porquê eterna? Porque é plena, completa, não precisa de nada. Enquanto que a abordagem grega, eventualmente, pode apenas fazer bem a uma pessoa de forma corpórea, a sua forma corpórea na qual existe durante um certo período de tempo, até o seu corpo morrer. Porque os seus objetivos estão para além dos limites do corpo. Nietzsche, aquilo que descreve é uma abordagem muito inovativa. Bem, existe há 4.000 anos. O primeiro a descobri-lo foi Adam Arishon, ou seja, o primeiro Adam. Nietzsche, mas isto não está escrito em lado nenhum. Se tentar perguntar a qualquer pessoa qual é a diferença entre a abordagem grega e a nossa abordagem, basicamente é como percebemos Deus. Temos uma abordagem monoteísta e eles têm a multiplicidade de deuses. Então, esta é a abordagem judaica e grega. Mas aqui não está a falar de Deus de todo. É algo que pôs de lado. Está a falar de uma percepção que eu nem sequer sei como pôr em palavras. É uma percepção totalmente diferente da realidade. Dr. Lightman, eu não estou a relacionar-me com a percepção da força superior, porque não tenho ninguém sobre quem falar acerca disto. Porque se estivermos a falar de percepção, ou seja, revelação, não podemos falar para os gregos ou para os judaicos acerca da percepção da força superior, porque nenhum deles estão em realização de nada, estão apenas a comentar isto. Portanto, nenhum tem a abordagem certa hoje. Hoje, o que é a Grécia? Os que produzem para a Europa. Nietzsche, hoje, de forma simbólica, se olharmos para a Europa, a crise começou precisamente na Grécia, portanto, o primeiro lugar foi precisamente onde o desenvolvimento começou. É interessante ver as coisas desta forma. Mas por que estou a enfatizar o que disse? Porque existe algo muito novo acerca disto, algo muito pouco claro. Nós temos a tendência para pensar que a helenização é uma determinada abordagem que tem a ver com a percepção de Deus. Mas aqui está a falar da percepção da vida, acerca de algo muito tangível, muito prático, verdadeiramente para um uso diário. Então, se olharmos para o Hanukkah, então e agora, o que eu sinto é que naquela altura era como se fôssemos mas ganhamos a batalha, mas não ganhamos a guerra ainda. Dr. Leitman, não. Naquela altura realmente ganhamos. Foi uma guerra espiritual, tal como todas as velas, etc. Foi apenas uma guerra espiritual. E o que é que quer dizer com guerra espiritual? Porque foi com o espírito, foi a percepção, a atitude para com a natureza, o homem, a sua vida, a sua essência, especialmente o sentido da vida, o propósito da vida. Os gregos viam o sentido da vida e foram bem-sucedidos em termos corpóreos para o corpo humano. E os judeus, os macabeus, disseram não. O objetivo do homem é alcançar o espírito. Isto é para que o homem vive. Então, naquela altura, ganhamos de forma momentânea. E o que é que aconteceu? Dr. Leitman, não.
Nós saímos disto e continuamos durante algum tempo até à destruição do segundo templo. E isto foi de acordo com o plano. De que plano fala? Eu estou a falar do plano da criação, onde, de acordo com o plano da criação, a humanidade desenvolve e eleva este ego que aumenta, e o povo de Israel, que começa com Abraão, também começaram a desenvolver de Abraão para a frente, mas de forma espiritual, através do Egito, a construção do primeiro templo, e deste ponto houve a degradação do seu nível espiritual até há 2000 anos, com a destruição do segundo templo, e deixaram essa tendência de conexão entre eles, conexão com o Criador, e o seu ego ao longo da geração fez com que tivessem uma grande desconexão, até vermos hoje que não existe nação, existe apenas uma reunião de exilados. Porque isto é como o plano da criação funciona, como é suposto ser, e diz que do século XX em frente continuamos o trabalho de continuar a nação para descobrir dentro da sua conexão a força superior. E portanto estamos a voltar para isto, mas a redenção é uma redenção completa, que temos que levar toda a humanidade connosco. Aqui o motivo da redenção. O que é que tem a ver com estas duas percepções do mundo que mencionou anteriormente, em que os outros são mais importantes que eu, ou eu sou mais importante que os outros, e então exploramos os outros para o nosso próprio benefício? Qual é a conexão entre estes dois comentários e a redenção que falamos? Dr. Leitman, a redenção é a revelação da força superior, em que o homem, a humanidade, ao longo do seu desenvolvimento, tem que resolver dentro dela a capacidade de descobrir a força superior, que é chamada ao Criador, em que o Criador, Borré, consiste de duas palavras, venha e veja, que temos que desenvolver, vem até um certo processo, em que alcança o processo de ver, até descobrir o Criador com todos os sentidos que desenvolveu. E então, o ser humano que alcança este nível começa a sentir que vive numa dimensão mais elevada, acima do corpo, ou seja, o corpo existe, mas é como se perdesse a sua importância. Acima do corpo, ou seja, começam a ativar novos sentidos de amor, doação, conexão. E então todos estes sentidos egoístas pequeninos pertencem ao nosso ego, ao nosso corpo animal, às conexões pequeninas que gradualmente desaparecem da pessoa. É como, suponhamos, saímos da infância para a adolescência e depois tornamos-nos adultos, etc, etc. E, portanto, da mesma forma, largamos os nossos envolvimentos anteriores em que costumávamos brincar na caixinha de areia e outros jogos, tal como quando éramos adolescentes, etc. O mesmo aqui. Quando começamos a jogar no mundo superior, com forças superiores, com aquilo que está fora de nós, fora do corpo humano, descobrimos uma realidade superior. E então todo o nosso envolvimento com este mundo, com o corpo humano, é como se desaparecesse de nós, como se evaporasse. E esta realidade superior que está a descrever, o que é que tem a ver com esta atitude da pessoa para com os outros? Dr. Leitman é ama ao próximo como a ti próprio. Ora, o que é que isso quer dizer? Como é que a pessoa sai de si próprio para esta percepção da realidade, ao começar a tratar os outros como se fossem mais importantes que ele? Então, esta é a diferença entre a abordagem grega e judaica, em que a abordagem grega diz que eu sou mais importante que o outro, e, portanto, a perspectiva a partir da qual olhamos para a vida é que eu estou a explorar o outro para o nosso próprio benefício. Esta é a abordagem grega. Ok, penso que a maior parte das pessoas comuns é assim que se relacionam com a vida.
ora, incluindo os judeus, Dr. Eichmann, certo. Não era assim até à destruição do templo, e isto foi o que eles lutaram, os judeus e os gregos. E existe a abordagem oposta, que diz que o outro é mais importante que nós. E isto vem de Abraão, o nosso patriarca, que é o nível da misericórdia. Como beneficiamos o outro, ou seja, a qualidade do amor. Então, a abordagem que diz eu sou mais importante que tu, esta orientação é de forma simples como usamos o outro. E quando o outro é mais importante que nós, então é como usamos para beneficiar o outro, tal como o exemplo que deu da mãe e da sua criança. Então agora estou a tentar compreender o que é que isso tem a ver com a percepção de Deus, ou o Criador que falou, ou a realidade superior. Dr. Leitman, está tudo nas relações entre nós. Quem é mais importante, você ou eu? O que nós descobrimos quando tentamos sair do nosso ego, que é o chamado fora do corpo, embora este corpo, esta carne, não tenha responsabilidade nenhuma disto, ou seja, para além do nosso interesse, diz o Dr. Eichmann, sim, quando saímos do nosso interesse natural, na direção dos outros, normalmente construímos este tipo de relações dentro do grupo, onde aí os amigos do grupo, para nós, tornam-se mais importantes do que nós. Ora, o que é que quer dizer por grupo? Dr. Eichmann, um grupo é que temos um conjunto de pessoas onde todos querem perceber uma percepção mais elevada da realidade e para isto temos que sair dos nossos 5 sentidos corpóreos, temos que nos elevar acima deles e elevamos-nos ao construir acima do nosso sentido egoísta, que é o sentido geral, construímos o sentido da doação, do amor pelos outros, aquilo que diz na Torá. Na sabedoria da Kabbalah, temos um plano de trabalho que os cabalistas escreveram de uma forma muito elaborada e clara, e nós avançamos desta forma. E se isto é como avançamos, então começamos a sentir que existe uma força à nossa volta, mas está oculta. Temos que a sentir, temos que a descobrir. Como? Ao tornarmos como ela, ao alcançarmos a força do amor e da doação, e na medida em que possuímos esta força, também sentimos que existe fora de nós. Caso contrário, não possuímos este sentido, somos como se fôssemos cegos à força superior, não o sentimos. Este processo que acabou de descrever é o processo de trabalho que falou para desenvolvermos o espírito, ou seja, sair do nosso interesse próprio, de explorar o outro para o nosso próprio benefício, para colocar-nos ao serviço do outro, a qualidade da misericórdia, tal como a mãe com o seu bebê. Este é o espírito humano, o tratamento certo. E isto é o que fazemos nos nossos grupos. Ora, ok, então se eu entendi a sua explicação de forma natural, quando a pessoa nasce, antes de começar de forma consciente a trabalhar sobre ela própria, com este tipo especial de interações, como descreveu, um grupo de pessoas que aprende como fazer isto através de um determinado método, antes de começarmos este trabalho de desenvolver o nosso espírito humano, construir a percepção que temos é a abordagem grega. Nascemos gregos? Dr. Eichmann, certo, não só eu, toda a gente, Dr. Eichmann, sim, toda a gente, claro que sim. Ou seja, ser grego não é um povo, é um código. Dr. Leitman, é uma abordagem, é uma atitude para com a vida, mas é uma atitude natural. Ora, bem, não é como se tivesse algo errado, porque então parece uma coisa mais normal do mundo. Ora, há tu e há um estranho, quem é mais importante? Sou eu, sem dúvida. Esta inversão é como se fosse uma coisa natural. É normal que a minha atitude para com todos os outros seja que eu sou mais importante que os outros. Isto é algo natural. Ou seja, tratar os outros como um grego é a coisa mais natural. Reitman, certo, diz isso. A inclinação do homem é má desde sua juventude. Tal como diz, eu criei a inclinação ao mal. Ou seja, a criação é a inclinação ao mal, o ego que controla cada pessoa. Claro que é natural.
E, portanto, o que a sabedoria da Kabbalah diz é que temos que nos elevar acima disto, na forma invertida, que em vez de odiar os outros, temos que amar os outros. E isso é que é sobrenatural. Oh, ok. Então, elevar-nos é como se melhorar o nosso sistema operativo. Doutor Leite, certo? Ora, esta melhoria é apenas para judeus, é para todos, porque eu acabei de ouvir que todos nascemos gregos. Então é algo que inclui toda a humanidade. Doutor Altman, sim, qualquer um pode, se tiver uma determinada tendência para com isto, mas gradualmente no desenvolvimento geral da humanidade, na nossa geração, vamos alcançar um ponto em que muitas pessoas têm esta tendência. Não, ok, outra pergunta. Suponhamos que a pessoa trabalha em si própria, desenvolve o espírito humano, faz esta metamorfose, o que é que recebe como resultado? Dr. Eitman começa a sentir que vive num mundo diferente. Ora, que mundo? Dr. Eitman, um mundo de doação. Que a força de doação, do amor, opera neste mundo e não a força da recepção. A pessoa começa a sentir que está num espaço em que apenas a força de doação, tal como lhe chamamos a força da luz, controla tudo, e a pessoa identifica-se com esta força, descobre e está num mundo que é totalmente bom, porque não há competição ou mal ou outra coisa qualquer. É completo, perfeito e interno. É assim que ele percebe e eleva-se acima da vida e da morte, do bom e do mal, e alcançamos um mundo que é totalmente bom. Ora, qualquer pessoa pode fazer, Dr. Whiteman, qualquer pessoa pode fazer, e eventualmente todas as pessoas terão que o fazer. Estamos a começar uma nova fase no desenvolvimento humano, em que todos, incluindo todos os outros, vão alcançar isto. Isto é como mudar o nosso sistema operativo no computador, Dr. Whiteman, certo, mas nós somos aqueles que o mudamos. Não é que de repente aconteça e alguém carrega num botão e muda, não. Nós fazemos nós próprios, de forma consciente, tudo isto e, portanto, sentimos e adquirimos toda a realidade. Obrigada, Dr. Lightman, o nosso tempo acabou. Obrigada, Nitsa, obrigada a todos por estarem connosco. Até lá, tudo do melhor.